Salve, salve, salve minha galerinha do Instituto Santa Teresinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão, de troca de conhecimento e de experiência de vida. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Que Deus possa mandar o Espírito Santo sobre as vossas mentes, os vossos corações, que vocês possam aprender com maior facilidade, possam assimilar todo o conhecimento que chega até vocês, seja através do meio híbrido, da tecnologia, seja através do professor nas aulas presenciais. Peço que o nosso Deus possa abençoar, proteger e guardar cada membro da família de vocês, de modo especial aqueles que são responsáveis pelo cuidado de vocês, pelo zelo e o crescimento de cada um de vocês. Tudo bem? Meus filhos, hoje nós vamos trabalhar o nosso capítulo 1.5, ou seja, a nossa última aula da nossa primeira avaliação do nosso ano letivo. Tá? Então vamos trabalhar o nosso capítulo 1.5 da nossa aula de ensino religioso, que traz a temática A Cisterna dos Tempos. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema, o tema religioso que envolve a questão do despedir-se dos nossos entes queridos, Então vamos trabalhar aí sobre algumas culturas religiosas que veem a água como um alimento extraordinário das concepções de fé religiosa. Então, trabalhamos já em aulas passadas o fogo enquanto um elemento fundamental e extraordinário das culturas e da religião. Hoje nós vamos trabalhar da água. Então, meus filhos, a água, além de ela ser também um elemento sagrado, religioso, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui no nosso texto de hoje algumas culturas indígenas onde é muito comum enterrar, fazer o seu rito fúnebre dos seus parentes, familiares que faleceram, enterrar no leito do rio. Uma prova de mostrar que o rio é o lugar mais sagrado para essas tribos. Mas a água ela é um elemento religioso que também está presente em muitas culturas religiosas, também, assim como também está presente na cultura religiosa, muito presente, diga-se de passagem, na cultura religiosa do cristianismo. Não é? Por quê? Porque é através da água que nós utilizamos para receber o sacramento do batismo, O sacramento esse que nos coloca diante da igreja, diante da comunidade, mas nos coloca também diante da participação como herdeiro do reino de Deus, herdeiro do céu. E do mais, além da presença da água enquanto um elemento, um símbolo importante das religiões, assim como o fogo, Se faltar a água na nossa vida, meu amigo, nós estamos ruins, viu? Porque nós não duramos muito sem água, meus filhos? Por isso a importância de cuidarmos da água. Cuidar da água não é responsabilidade só do poder público, não, meus filhos? Cuidar da água não é responsabilidade somente das ONGs, não. Cuidar da água é responsabilidade de todos nós, porque a água é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, meu filho, minha filha, se você passa lá horas e horas escovando os dentes com a torneira ligada, vamos mudar essa postura. Se você fica, horas e horas tomando banho com o chuveiro ligado, vamos mudar essa postura. Porque a gente desperdiça muita água à toa, Isso significa que essa água que é desperdiçada hoje poderá fazer falta amanhã para os nossos netos, bisnetos, a nossa futura geração, Então, o objetivo da nossa aula é compreender o papel da água em diferentes culturas como símbolo do sagrado.
refletir sobre a responsabilidade de todos de cuidar da água. Na tela, vamos ler o nosso primeiro texto. A misteriosa barreira do riacho. Em uma tarde de verão, o grupinho inseparável de meninos e meninas da tribo indígena foi brincar de pescaria. Ao chegar ao riacho, as crianças ficaram surpresas. Seu pai e irmãos maiores faziam lá um trabalho muito estranho. Com pedras grandes haviam construído uma barreira e a água represada formara um lago. Enquanto eles brincaram, abriu uma cova no leito seco do rio. Um dos pais explicou com paciência e gentileza como os índios costumam falar com os filhos. Hoje vocês não podem brincar de pescar. Voltem para a aldeia. Por que não podemos? Perguntou a garotinha menor. Nós sempre pescamos labaris, a mamãe assa e nós o comemos fazendo crec, crec, crec. Outro pai explicou às crianças que aquele era um trabalho sagrado que elas ainda não entendiam. Os pequenos voltaram para a aldeia, contrariados e cheios de curiosidade, e encontraram as mães silenciosas como se algo muito importante fosse acontecer. Quando escureceu, as crianças, sem permissão para deixar as redes, assistiram de longe à luz da lua, a mais bela cerimônia que jamais haviam visto na aldeia. O corpo da avó, mãe do cacique, que contava tantas histórias bonitas dos antepassados, estava sendo levada entre cânticos e rezas fúnebres para o lado do riacho. As crianças viram a tribo desaparecer na curva do caminho e, cansadas, dormiram pelo resto da noite. De manhã, a curiosidade chamou todas elas cedinho para fora da rede. Pulando ao redor dos adultos, pediram todas juntas. Podemos pescar? Podemos pescar? Sim, podem pescar, respondeu o mais velho da tribo, porque agora a água do rio está abençoada. Nunca faltarão peixes na aldeia. Uma anciã acrescentou, e nunca faltarão crianças que brinquem de pescar. O grupinho voou para o lugar em que havia sido construído a barreira. Tinham combinado subir nas pedras e atirar-se para nadar no lago que se formara. Mas que surpresa! Tudo havia sumido e o riacho corria como sempre, cheio de labaris prateados, reluzindo à luz do sol. As crianças ficaram muito mudas de admiração, e o silêncio as fez escutar a água. Não borbulhava como antes, agora era como se ela cantasse. Sim, a água cantava as melodias dos antepassados na língua da tribo, aquelas melodias que a avó tantas vezes cantara com elas. Minhas crianças, então aí vocês têm um texto belíssimo, né? Um texto que mostra aí a tradição de um povo indígena, aonde se despede do seu ente querido, da sua anciã, e se despede dela no leito do rio. Então, como eu falava para vocês, é um exemplo, um modelo de uma tribo indígena, aonde elas enterram os seus mortos nos leitos do rio. Assim, acreditando que com esse rito, com essa celebração, com esse funeral e esse enterro no leito do rio, o rio será abençoado. Não faltará o peixe e nessa tribo do texto também, não é? Não faltará crianças. Então, tipicamente para vocês verem que para a tribo indígena a água é
fundamental. A água não só é fundamental para a sobrevivência, que traz alimentos para eles, a pesca, mas também o rio, a água, é um lugar divino, um lugar sagrado. Assim como eu falava para vocês, que a água para a nossa cultura cristã, tá? Ela é sagrada. Sagrada no sentido que é um símbolo, um elemento, não é religioso, mas sagrada também pela questão da própria sobrevivência, a própria sobreexistência, tá? Nós temos que tomar pelo menos, né, minhas crianças, 1,5 litro de água todo dia, para que assim nós tenhamos qualidade de vida, tá? Criança, adulto que não bebe água tem grandes probabilidade de adoecer, não é? O rim precisa de água, então nós temos que tomar bastante água, tá? Você sabe pelo menos, minha criança, quantos você bebe de água por dia? Você bebe 1 litro, 2 litros? Não é? São raras pessoas que sabem, não é? Para você saber o tanto de água que você bebe, compra uma garrafinha, coloca no seu lado e vê no decorrer do dia qual é a quantidade que você bebe. Você vai se assustar, tá? Tem gente que não está bebendo, está ficando com a língua seca que nem língua de jacaré porque não bebe água, tá? Língua de papagaio, né? Seca sem tomar água. Isso faz mal, minhas crianças. Temos que tomar água, muita água, tá? Então, meus filhos, vamos ler aí o segundo texto da nossa aula de hoje, que trata aí a água e o mistério da existência. Na tela. É costume de algumas tribos indígenas desviar o curso de um riacho e enterrar os anciãos falecidos no leito seco, fazendo depois a água voltar. Creem que a presença dos antepassados é uma bênção para os descendentes que usam aquela água. A água sempre esteve ligada ao mistério da existência e os textos sagrados orais e escritos apontam como símbolos para explicar a origem do mundo e da humanidade. Na crença do Egito, o Deus Sol soprou sobre a imensidade da água e dela nasceu o primeiro casal humano. A criação para os babilônios surgiu quando das águas emergiram o deus Rio, Apsu, e a deus Ma, Tamate, pai e mãe do deus Marduk, criador da humanidade. Os sumérios acreditavam que tudo tivesse nascido do casal de deus Nemur, o mar, e Erque, a água doce. Para os gregos, Afrodite, a deusa do amor, nasceu do mar, e o mundo surgiu do oceano. Na Bíblia, o povo judeu diz que Deus criou o mundo ordenando o caos das grandes águas. Na mitologia inca do Peru, o casal que originou o mundo chama-se Manco Capac e Mama Oló. Os dois surgiram do lago sagrado Titicaca. Minhas crianças, aí nós temos um texto que relata diversas tradições culturais, religiosas, que narra uma gênese da criação da humanidade e do mundo, envolvendo a água, o oceano, o mar e até a água doce. Na Bíblia Sagrada Cristã de vocês, lá no Gênesis, vocês vão ver que Deus cria o mundo, não é? As coisas, o universo e os seres vivos que habitam ele, a partir da organização do caos que pairava sobre as águas. Tá? Então, para vocês verem que existem narrativas religiosas, culturas religiosas, que envolvem sim a dimensão da água, a presença da água, tá? Eu falava para vocês o batismo, né? O batismo envolve diretamente a água, tá? Mas também a água enquanto um elemento que sem ela nós não sobreviveríamos.
Assim como eu falava lá no símbolo religioso, o fogo, que sem ele, não é, a vida era muito difícil. E com certeza não seria diferente hoje se faltasse o fogo. Então, meus filhos, vamos cultivar a nossa água, vamos cuidar a nossa água, vamos tomar água para ter vida saudável, tá? Vamos guardar a nossa água com amor e carinho para nossas futuras gerações, tudo bem? Fique com Deus, beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!